reunida para definir qual será a nova comissão técnica da equipe. Então tá aí o comunicado da saída do Zubeldia, que Só deixa... uma coisa, esse como um acordo de forma amigável costuma render alguns dígitos no balanço financeiro quando ele aparece depois. Viu? Exatamente. Tem Né? que só ficar de olho nisso. Por enquanto é muito bonito, não, tá indo embora com uma mão na frente e outra atrás, tá tudo certo, fiquem calmos, mas depois a gente sabe que talvez não seja exatamente assim. O fato é que o São Paulo entende como o Zubeldia que pediu para sair, é como se ele tivesse pedido demissão, o São Paulo aceitou, mais ou menos isso. Mas eu concordo com o Vessone. Esse negócio aí, daqui a pouco, no balanço aparece. Fora a nova comissão técnica, quanto vai custar, enfim. Bom, Arnaldo, fim da linha para o Zubeldia. Parte da torcida está feliz da vida, porque não queria mais o Zubeldia no comando do São Paulo, inclusive organizada, a principal organizada do São Paulo. Mas agora o futuro é incerto. O que será? O que vem por aí? Enfim. Bom, o que vem por aí... Provavelmente a volta do Hernan Crespo, detalhes finais. Eu costumo dizer que quando essa direção do São Paulo, e agora a gente já conhece 4 anos e pouco de direção, como ela opera. Opera, aliás, é um verbo interessante nesse sentido. Quando tem uma nota oficial da saída de um técnico, já tem outro técnico encatilhado, encaminhado, acertado e tudo mais. Eu acho que eu vou fazer um pouco... Se eu falar demais, vocês me interrompam, por favor, e acrescentem. Fiquem à vontade, façam o que quiser, continuem fazendo. Fazer um pouco dessa cronologia do jogo do Vasco até esse anúncio oficial, né? Na manhã da segunda-feira, há pouco esse anúncio oficial. O que aconteceu depois do jogo com o Vasco? Eu, Tironi, até trazíamos aqui na sexta uma impressão um pouco diferente de tudo que havia até então na era Zubeldia no São Paulo, né? Um jogo diferente, o pior jogo, a pior reação do time, a reação mais acanhada do técnico durante e na entrevista coletiva. Aquilo lá nos deu um sinal, nos dava um sinal de que algo tinha chegado, talvez, no limite. Né? Limite porque o Zubeldia vinha sendo, objeto de um... Assim, sempre falava, a gente usava palavras um pouco diferentes ali, mas uma espécie de uma perseguição, linchamento por parte de boa parte da imprensa, da torcida do São Paulo. Então, era uma questão de relação de desgaste muito grande, mas que ele e boa parte do time parecia resistir, né, a tudo aquilo que cercava o ambiente e tudo mais. Naquele dia, naquele jogo, parecia que a resistência tinha acabado, né, dele, da parte dos jogadores, principais jogadores e tudo mais. Por isso que a gente trouxe aqui na sexta algo diferente no ar. E aí, ainda no vestiário, não no vestiário, na salinha, né? No Morumbi tem o vestiário e tem a salinha do treinador, em que ele se reúne com os dirigentes pós-jogo, desde a época do Tele, aliás. E ali mesmo no Morumbi, antes de ir embora, o Zubeldia comunicou aos dirigentes do São Paulo que entendia que não conseguiria mais erguer o time, fazer com que o time reagisse, fazer com que o time... para aquilo lá, aquilo que ele tinha visto ali, a falta de reação do time para ele foi o limite. No primeiro momento, a direção do São Paulo, até porque, aí eu vou fazer um parênteses, a direção do São Paulo, o presidente do São Paulo, eles não têm, ou eles não tinham, né? Por isso essa questão do Vessone, você falou, do detalhe da nota comum acordo, a direção do São Paulo não tinha estofo moral, dinheiro e capacidade para demitir o Zubeldia. Nem moral, o presidente vai para o final da Champions, o diretor tira férias, os jogadores estão todos machucados, os principais, e não tinha dinheiro para fazer uma rescisão. Então, quando o Zubeldia toma a frente, facilita a decisão, a direção do São Paulo pega a isca, né? Olha, talvez seja, então, já que o técnico colocou que o fim da linha para ele chegou, vamos trabalhar em cima dessa nova informação. Então, na real, desde quinta de madrugada para sexta, quando a gente estava aqui no G4 de sexta, o Zubeldia não era mais técnico do São Paulo. E a partir daí o São Paulo foi encaminhando a rescisão dele e a substituição para um novo treinador. Insisto, quando sai a nota com essa direção,
o novo treinador já está encaminhado. E aí, apenas um ritual, né, foi acompanhado nessas últimas horas para o anúncio da saída do técnico, que passou, teve a façanha de passar mais de um ano no comando do São Paulo, que é raro, né? O São Paulo recente, pouco mais de um ano e 2 meses. E aí tem uma curiosidade, né? O aproveitamento dele é muito parecido com o dos outros treinadores que passaram pelo São Paulo na era Casares, com uma diferença, eu acho, entre ele e os outros. Foi ele quem encarou a era Fidic. O que quer dizer isso? É ele que encarou uma época em que o São Paulo não está investindo no seu time de futebol, ou investindo pouco, menos do que o início da era Casares, quando ele troca o Diniz pelo Crespo. É bem interessante, porque o Crespo inaugura e talvez esteja voltando agora. De ano a ano, o São Paulo foi incrementando o seu investimento no futebol, mesmo a duras penas, mesmo sem o poder do Palmeiras, do Flamengo e do Botafogo, mas do ano passado para cá, justamente meses depois da chegada do Zubeldia, ele faz esse plano de retração e que o técnico topa. E o técnico do São Paulo, além de topar, eu acho que ele foi de uma resignação, de uma postura exemplar nesse ano, a ponto de não delegar responsabilidades, não eleger 1000 desculpas. Era até uma coisa estranha as entrevistas. Meus jogadores são machucados, eu não tenho jogador. Ele nunca falou nesses termos e foi aguentando, até não aguentar mais. Eu nunca vi um treinador não pedir reforço assim. Aliás, eu nunca vi. É a primeira vez na minha vida que eu nunca vi. Dando a mão à palmatória, até você fez um comentário muito pertinente na sexta-feira, você pegou e falou, e se ele largar? E se ele não aguentar mais? Desse tema aí, me veio isso na cabeça. Espera aí, esse cara passou por vários grandes clubes, tem a sua trajetória no futebol, e tá com essa encheção de saco, por que ele não pode, numa dessa, pedir para sair? Exatamente. E ele já tinha pedido. Então o Versões estava na pista certa na sexta-feira. Saiu o Zubeldia, é mais ou menos agora, como o Marcinho gosta de fazer as analogias, como tirar o sofá da sala. Você falou do presidente da Independente, no seu manifesto ele pede a saída do Casares, diretor do Casares, não, né? Do Belmonte. Do diretores, todos, tal, não sei o quê, contratação de 4 jogadores, não vai acontecer isso. Então sai o Zubeldia. Eu acho que a saída do Zubeldia, Tironi, é a possível, provável chegada do Crespo, ela tem um elemento importante nesse momento em que o time vive, o clube vive. Possivelmente resgatar a coesão entre os torcedores do São Paulo. Isso tem um peso muito grande para um time que luta contra o rebaixamento. Uma torcida dividida, e eu não estou discutindo a capacidade do Crespo e do Zubeldia, aliás, são técnicos que só têm em comum o fato de serem argentinos, né? São técnicos bem diferentes, perfis diferentes de pessoas e tudo mais, mas o Crespo talvez tenha a possibilidade de resgatar a coesão da torcida do São Paulo. Eu não tenho expectativa do que o Crespo faça mais com os mesmos jogadores. Tenha elucubrações, mas ele pode ter o que o Zubeldia não teve. Os principais jogadores de volta e a torcida inteira remando para o mesmo lado. Só isso que pode acontecer. A torcida no estádio. Se eu tiver errado, você me corrige. Isso aí. A torcida no estádio, ele não teve, certo? Não teve. Era a pandemia. Não teve. Ele vai viver um São Paulo que ele mesmo não viveu com o torcedor na arquibancada. Exato. Outro parênteses, quando o Crespo saiu do São Paulo, a situação dele, embora tivesse pouca... Você quer o selo? Ele fosse embora, não queria mais ver ele na frente e parte queria que ele ficasse. Idêntico, muito parecido com o Zubeldia. Ele não era a unanimidade que tal. Tudo bem que na chegada do Rogério chamaram o nome do Crespo para Independente, mas foi só. Ele não tinha o apoio total da torcida. Com o Crespo, a gente... Não tinha isso. Mas não é o... Sim, mas eu acho que essa questão do estádio é muito importante, né? O fato de não ter podido dirigir o time com a torcida. Não é qualquer treinador que, no primeiro jogo do Rogério Ceni, o técnico que é ídolo máximo do São Paulo, o nome gritado não foi de Rogério Ceni, foi de Crespo. Isso tem um poder muito grande, Tironi. Sem dúvida. Isso tem um poder muito grande e acho que ele tem a questão de ter tirado o time
da fila. Ele tem uma conquista. Era contra o Palmeiras. Então ele tem um troféuzinho. Exato. É só você recuperar lá, o que as pessoas falavam sim. na época. Então, mas aí eu acho que de novo... Mas o que eu acho que o Leonardo está dizendo é o seguinte, se tá vindo o Ceni, era para ter zero lembrança desse cara. Ah, não, eu se concordo. teve uma parte, mesmo com o Ceni, é algo impactante. E aí, né, Vessone, o que há de comum entre o Crespo e o Zubeldia, além da nacionalidade? Foi dada ao Crespo uma missão, assim como foi dada ao Zubeldia, por essa mesma direção. E o Crespo cumpriu. E a resposta foi uma punhalada nas costas, correto? Então, lembra, Massini? Lembro. Começou o Crespo. O Paulista é a nossa Copa do Mundo. Nós não ganhamos nada há 1000 anos. Não teve férias. Nós não vamos ter férias. Sou o único clube paulista que não vai ter férias na pandemia. E o São Paulo foi campeão paulista. Claro que não tendo pré-temporada, férias, estourou o time. E aí foi tendo problemas no brasileiro, igualzinho o São Paulo está tendo agora. É a mesma coisa do Zubeldia. Nós não vai ser mais o time do Lucas e do Rames da janela grande. Nós vamos... apertar os cintos. Topa, o Zubeldia topou. Por isso, desta vez, a direção do São Paulo não tinha envergadura moral para demitir o Zubeldia. Se ele não toma a frente, dificilmente o São Paulo tomaria essa decisão por não ter elementos, poder, estrutura. E acho que essa direção do São Paulo agora, sem um alvo, tá muito fácil. Ela vai sofrer um pouquinho mais do que estava sofrendo. Talvez os jogadores também, porque o Zubeldia, no final das contas, recebia tudo, né, a carga toda em cima dele. E aí nós vamos também verificar se esse aspecto de coalizão que o Crespo possa trazer de volta ao São Paulo será suficiente para o time ter uma segunda parte de temporada menos sofrida. É só isso que... e outro detalhe. Segunda parte da temporada. Sem o Zubeldia, pode ser até... mais fácil evitar a queda do brasileiro. Sem o Zubeldia, será mais difícil ser campeão da Libertadores, né? Só para ter essa... Por isso que meu ponto é, quando há esse movimento, na minha visão... O São Paulo coloca o brasileiro na frente de tudo. Não cair no brasileiro. Fala. Desculpa, Tiras. Por que você acha que vai ser mais fácil com o Crespo tirar o time lá de baixo? Pelo embalo na Libertadores. Mais difícil ganhar a Libertadores. Vamos lá. Eu entendo. Porque a Libertadores, 15 jogos invictos da Libertadores, o conhecimento da competição, a forma como ele lidava com a competição... Eu entendo. É muito difícil ser replicada. Até por um argentino como o Crespo, que tem menor vivência nesse tipo de torneio aqui. Em relação ao brasileiro, estava acontecendo o seguinte, Massini, nem ele, nem o brasileiro é como se fossem duas coisas correndo paralela. Não existia mais mobilização do clube, da torcida, pro brasileiro. Eu acho que talvez com o Crespo exista, mas aí tá. Mas você vê que você tirou o Zubeldia da história, sim, né? Porque a mobilização não era dele, era do clube, da torcida, do time, da organizada, que acabou, cansou, 3 derrotas seguidas. Isso eu entendo e compreendo, né? Eu só coloco aqui a dúvida se o Crespo vai fazer diferente no Campeonato Brasileiro, porque... Só na largada. Não sei se vai ser... Em tese, os problemas dele vão continuar. Claro, perfeito. Os problemas do São Paulo vão continuar com o Zubeldia, com o Crespo, comigo, com você, com o Tiras, com o Arnaldo, com o Vessa. Então, assim, acho que de tudo isso que você falou, tem muita coisa boa aí, e tem uma que é a mais importante, que é preciosa, que é a informação. Qual é a informação? Que o treinador chegou e falou, não consigo mais. Aí, a partir desse momento, eu que sou completamente contra a demissão de treinador, em vários aspectos, né? Não sempre, claro, mas neste momento, aí fica claro que tinha que trocar mesmo, porque o treinador não está... conseguindo. A cara dele na coletiva, a expressão, o jeito de falar, o próprio comportamento dele durante o jogo, conversando muito com o auxiliar, sem ser aquele Zubeldia que a gente conhece. Nesse ponto aqui, ok. Então tá aí, né, galera? Zubeldia demitido.
Acho que isso ia acontecer e o nome favorito a assumir é o Crespo, negociação avançada com o Crespo, né? E aí, o que você acha aí da demissão do Zubeldia e da possível chegada do Hernan Crespo aí, que já foi treinador do São Paulo e tirou o São Paulo da fila, né? Em 2021 no Paulistão contra o Palmeiras do Abel. Comenta aí a opinião de vocês aí sobre essa mudança aí, valeu? Todos esquecem para a Band Esporte, link na descrição. E o São Paulo perto aí de assinar com o Hernan Crespo aí, novo treinador aí, valeu?